Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade. Projeto Iniciação número 80. Boa noite. É com você, Gilberto. Olá, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Pois é, estamos aí no número especial, número 80, temos 80 episódios, hein? Então, estamos aqui na nossa edição comemorativa. Sejam bem-vindos. Boa noite, professor. Boa noite, irmão Gilberto Catira, irmão Carlos Nascimento. Boa noite a todos os irmãos que estão presentes aqui nos dando essa felicidade, essa honra, né, de estarmos aqui reunidos para conversarmos a respeito de assuntos tão importantes nessa nossa reunião chamado Projeto Iniciação, todos os sábados, né? O Projeto Iniciação, esse encontro é destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação, né? A base, sempre dizemos, são duas bases fundamentais. Os ensinamentos esotéricos de Helena Petrona Blavatsky e as revelações e ensinamentos do professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Obiose. O objetivo é a síntese do conhecimento, a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações e valores importantes para essa finalidade. Outra finalidade do encontro é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivenciando neste início do século XXI e início da era de Aquários, rumo a uma nova civilização. Sempre lembrando que o nosso mestre, nosso querido mestre professor Henrique de Souza, ele deixou bem claro, o Brasil é o berço da nova civilização. Veja só a responsabilidade dos brasileiros com relação à lei cósmica, né? A responsabilidade que os brasileiros têm perante a lei cósmica, né? E essa responsabilidade envolve um karma também, né? O não cumprimento desses desígnios celestiais gera um karma bastante sério, né? Para aqueles que não estiverem colaborando com este destino do Brasil, né? Para a nova civilização. Muito bem, dizemos, só salientamos sempre que para uma pessoa seguir desenvolvendo o projeto de iniciação, é necessário que ela se filie a uma escola iniciática. Isso é imperativo, não tem como, os mestres deixam esse recado para nós. É necessário que a pessoa se filie a uma escola iniciática. E é necessário que essa escola iniciática siga, ela sendo realmente iniciática, ela tem que seguir exatamente, fielmente, os princípios da ciência iniciática das idades. Então, a pessoa pode escolher a escola que ela quiser, né, para seguir esse caminho da iniciação, mas, da nossa parte, nós convidamos os interessados que venham fazer o seu curso de iniciação, de preparo, e depois dar continuidade a esses estudos todos na Sociedade Brasileira de Obiose. Como é que faz esse contato? É muito simples. Entra aí numa plataforma dessa, num mecanismo de busca, né, da internet, né, e escolhe um instrumento de busca na internet e coloca lá Sociedade Brasileira de Obiose. Vai aparecer, então, o link da Sociedade Brasileira, o link do site da Sociedade Brasileira de Obiose. Nesse site, então, vai aparecer lá assim, quem somos, um botãozinho chamado quem somos. Depois, através desse botãozinho, vai aparecer outro botão chamado assim, onde estamos. Aí, clicando nesse botão, a pessoa vai ter informações a respeito de todos os departamentos existentes no Brasil e no exterior. Então, a pessoa entra em contato com o departamento, se for na sua cidade, melhor ainda, né? E faz os primeiros contatos. Nesse link vai ter o endereço, o telefone, o e-mail do departamento. A pessoa faz os primeiros contatos para estabelecer o início da sua caminhada, né, através da eubiose, nesse processo de iniciação, projeto iniciação. O processo iniciado são 5 graus iniciáticos, iniciais,
fazendo esses 5 graus, a pessoa tem a possibilidade de se tornar-se membro efetivo da Sociedade Brasileira de Biose. Então, ela pode participar de ritualísticas, de palestras públicas ou internas, né? E fazer trabalhos vários, participar de vários trabalhos iniciáticos na biose e, principalmente, ela tem a possibilidade de ler os ensinamentos do nosso mestre, professor Luiz de Souza, através das suas revelações que ele deixou escrito, né? São milhares e milhares de páginas para a pessoa estudar. A pessoa pode estudar. Tudo bem? Então, aí são as informações iniciais que nós temos que dar a respeito desse processo do projeto Iniciação. Muito bem. Continuando aqui o estudo de assuntos importantes a respeito da ciência iniciada das idades, antes de continuarmos a sequência do que nós sempre abordamos em todas as reuniões sobre a antropogênese, nós vamos verificar alguns conhecimentos que são básicos para o entendimento da ciência iniciada das idades. Um conhecimento que consta aqui da nossa seleção, né, de referências, baseado justamente nos trabalhos de Helena Petrovna Blavatsky, né? Nós temos aqui o tema Moisés. Moisés, né? Há dados que fazem crer que os livros atribuídos a Moisés foram escritos na Babilônia, durante o cativeiro dos israelitas ou imediatamente depois de Esdras. De fato, em tais escritos encontram-se apenas terminações persas e caldeias. Babel, porta de Deus, Pegor-Beel ou Bel-Pegor, Deus do abismo, Daniel, juízo de Deus, Zabut-Bel ou Berut-Zebut, Deus dos insetos, Betel, casa de Deus, Gabriel, homem de Deus, Jael, aflito de Deus, Jaiel, vida de Deus, Israel, que vê a Deus, Oziel, força de Deus, e assim por diante, né? Rafael, socorro de Deus, e em seguida Uriel, fogo de Deus. Então, aí faz parte do dicionário filosófico no verbete Moisés. Há muitos séculos, há fábulas, as fábulas orientais atribuíam a Baco tudo o que os judeus disseram de Moisés. De fato, alguns escritores eruditos, tais como Vócius e outros, né? E o padre legislador do povo hebreu, são citações importantes. Primeiro, Baco nasceu no Egito e teve 2 mães, a ninfa Semele e seu próprio pai Júpiter, que recolheu o menino do seio da sua mãe, morta por um raio, mantendo-o em sua coxa até o dia do seu nascimento. Moisés nasceu no Egito e também teve 2 mães, uma que deu à luz e outra que o adotou. Baco foi encontrado exposto na ilha de Naxos. Esta circunstância valeu-lhe o sobrenome de Mifas, que significa salvo das águas. Moisés significa salvo das águas. Esta circunstância valeu-lhe o nome de Mifas, que significa salvo das águas, né? Moisés foi abandonado na margem do Nilo e, por ter sido salvo das águas, foi chamado Moisés, de Mó, que em egípcio chama-se água, e Isis, que é salvo. Terceiro ponto importante. Baco cruzou o Mar Vermelho com um exército composto de homens e mulheres a fim de conquistar as Índias. Moisés também atravessou este mar, com uma hoste igualmente composta de homens e mulheres, para encontrar a terra da promissão. Quarto lugar a ser considerado, Baco, da mesma forma que Moisés, transformou as águas em sangue. Quinto ponto a ser considerado, a fábula dota o deus Baco de cornos. Ele coloca na mão um tirso temível, um bastão, terminando numa ponta enfeitado de hera e vegetais. Moisés tinha 2 raios luminosos na fronte e trazia na mão uma vara miraculosa, Baco, né?
Sexto, Baco foi criado no Monte Nisa. Moisés passou 40 dias no Monte Sinai, de que Nisa parece ter sido um anagrama. Sétimo ponto a ser considerado. Baco vingou-se de Pentel, rei de Tebas, que se opunha à introdução do culto de tal Deus em seu reino. Moisés castigou o faraó, que não queria que o povo de Deus saísse para celebrar sacrifícios. Finalmente, Baco plantou a vinha em diversos lugares. E nos dias de Moisés, os exploradores, enviados por este à terra de Canaã, regressaram com um enorme cacho de uvas que 2 homens transportavam em um varal. Segundo Orfeu, em seu hino a Adonis, Apolo, Baco, Dionísio, Sol, Adonis, são nomes de um mesmo personagem. Então é interessante nós verificarmos que Moisés tem uma história bastante interessante a respeito do seu nascimento. Né? O que acontece? Moisés tinha, deixa eu só fazer uma limpeza aqui, Moisés tinha sido previsto o nascimento de Moisés no seio do reino do povo hebreu, né? Então, o faraó, evidentemente, se prevenindo contra uma provável intromissão nos seus mandos, né? Ele assumiu uma posição extrema naquela época. Ele mandou matar todos os meninos que nascessem hebreus. Todos os hebreus que nascessem naquela época. Mandou matar. A ordem que ele deu foi para as moças que faziam o parto, as parteiras. Né? As parteiras deveriam matar os meninos que nascessem no ato do nascimento. Nasceu, já fazia o assassinato desses meninos. Mas conta a história que as parteiras, diante de um ato tão terrível, né? Um ato tão violento, as parteiras não fizeram isso. Então, elas falaram para o Moisés que as próprias judias estavam fazendo os seus partos em casa, e que elas não tinham acesso, elas não podiam. Na verdade, elas estavam enganando o faraó, né? Elas não queriam fazer esse assassinato em massa, né? E o faraó, evidentemente, ficou muito contrariado com isso, né? Ficou contrariado. Então, o faraó decidiu o seguinte: então, tudo bem, então peguem todas as crianças, os meninos já crescidos, bem pequenos, já nascidos, e joguem no rio Nilo, para que se afoguem. Então, essa foi a decisão do faraó, jogar todos os meninos no rio Nilo. Por que não as meninas? Porque ele dizia, as meninas judias casam-se com os egípcios e constituem famílias egípcias. É isso. Então, as meninas não foram ameaçadas nem sujeitas a esse sacrifício. Mas os meninos, sim, foram submetidos a esse sacrifício, de serem jogados ao rio Nilo. Agora, no caso de Moisés, conta-nos a tradição que a sua mãe o colocou num berço, né? Colocou num cesto de vime, né? Que boiava sobre as águas, né? E colocou no rio Nilo. Então, o cesto foi fazendo um curso aleatório no rio Nilo, né? Impulsionado pela correnteza do rio Nilo, né? E a sua irmãzinha foi seguindo. A irmã de Moisés era maiorzinha, ela foi seguindo o cesto e acompanhando. Aí o cesto entrou no lugar onde a filha do faraó se banhava com as suas serviçais. E, num determinado momento, a filha do faraó viu ali aquela criança dentro daquele cesto, né? E ela ficou com pena do menino. É claro que ela sabia que era um menino judeu. Veja só, ela sabia que era um menino judeu e que estava ali por motivo de uma fuga à ordem do seu pai, né, que mandou assassinar todas as crianças, jogando-os
para morrer afogado no rio Nilo. Mas, mesmo assim, ela então se compadeceu desse menino e, no momento em que ela viu o menino, apareceu a irmã de Moisés do lado dele, a irmã de Moisés. Então, a filha do faraó, desobedecendo ao seu pai, veja bem que interessante, desobedecendo ao seu pai, a ordem de seu pai, o faraó, ela falou com a menina. Ela disse, olha, arrume uma mulher judia para cuidar desse menino, até que ele cresça mais, que eu vou para eu adotar. E realmente ela adotou esse menino como filho. Então, é claro que a irmãzinha trouxe uma mulher para cuidar do Moisés. Quem era essa mulher? A própria mãe do Moisés. Isso aí, a própria irmã dele trouxe a mãe. E a mãe criou Moisés até talvez próximo à adolescência, e ele foi incorporado ao grupo, né, que estava ao redor do rei, né, do faraó, né? Inclusive, ele ficou com esse destino de poder substituir o faraó quando fosse necessário, né? Ele fez seu processo de iniciação no Egito, né? E faria seu caminho como sucessor do faraó, né? E claro que tinha o seu irmão, né? Tinha o seu irmão Mozo, que era filho legítimo do faraó, que fazia essa contraposição. Agora, veja só que importante essa decisão da princesa, né? Ela tomou uma decisão, veja bem, uma mulher tomando uma decisão que mudou a história do planeta Terra. Veja bem, ela protegeu a vida de Moisés, ele tornou-se uma pessoa importante no Egito, fez o seu processo de iniciação, depois levou o seu povo para a terra da promissão, a terra destinada aos hebreus. E depois, neste ambiente hebreu, ele escreveu o Pentateuco, né? Os 5 livros sagrados, primeiro livro do Antigo Testamento, já lá no caminho, né? No caminho para a terra da promissão. E com isso, nesse ambiente, com a chegada na Terra Prometida, depois de alguns séculos, nasceu Jesus o Cristo, que veio com a missão de fundar uma nova civilização. Então, aquele ato daquela princesa desobedecendo o seu pai gerou todas essas possibilidades que nós estamos citando, né? Inclusive depois da vinda de Jesus o Cristo. A gente pode ver o seguinte, né? Que eu sempre digo o seguinte, pode parecer algo absurdo, né? Mas eu digo assim, quem manda no mundo é a mulher. A mulher. Toda vez que um ser nasce com o aspecto feminino, esse ser é veículo da mãe divina. Então, esta aí, que era filha do imperador do Egito, né? Do rei do Egito, esse faraó, ela foi veículo da mãe divina, protegendo Moisés para que ele realizasse o seu trabalho todo e para que servisse de base para o surgimento depois de Jesus Cristo. É como o nosso mestre e professor, o nosso querido professor Henrique José de Souza nos ensinou. Nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. Isso já estava determinado. E essa filha do faraó teve essa importante missão. Claro que ela veio com a missão de fazer isso, né? Protegeu Moisés para dar surgimento a novas possibilidades, inclusive depois originando justamente a missão do mundo ocidental, que é hoje, né? Um dos fundamentos do mundo ocidental é justamente a tradição judaico-cristã, né? O mundo ocidental hoje tem 3 fundamentos que sustentam o mundo ocidental, que é responsável para a evolução da Terra para uma nova dimensão. Veja bem, é o mundo ocidental que tem essa responsabilidade. E o mundo ocidental é baseado em 3 bases fundamentais, 3 colunas. A tradição judaica cristã, o conhecimento grego clássico e o Império Romano,
né, os fundamentos que o Império Romano trouxe para o nosso mundo, inclusive a noção de família, de lei, né, direito romano e assim por diante. Então, nada acontece por acaso. Então, a gente vê inserido nesse contexto todo Moisés, quer dizer, isso aí é um assunto muito vasto, né? Nós estamos apenas pegando alguns aspectos, mas é um assunto que a gente pode ficar falando, é um assunto que é interminável, se a gente for falar sobre esse assunto, né? Sobre essa questão de Moisés, a sua missão, etc. É vastíssimo esse assunto, né? Mas aqui no nosso encontro a gente joga esses fundamentos para que as pessoas possam meditar sobre esses assuntos e tirar as suas próprias conclusões. E, evidentemente, ampliar, né? Ter caminhos novos para ampliar seus conhecimentos e assim por diante. Então, inicialmente, essa uma visão muito rápida a respeito de Moisés. Seguindo, nós temos aqui uma nova informação, justamente uma nova informação justamente ligada à ciência iniciada das idades, que é justamente sobre a mônada. Mônada é do grego monas, significa unidade. Em grego, monas significa unidade. A unidade, o mas em ocultismo significa muitas vezes a tríade unificada: Atman, Buda, Budi, Manas, ou a díade Atman Budi, a parte imortal do homem, que se reencarna nos reinos inferiores e progride gradualmente através deles até o homem e depois até a meta final. E isso a gente pode ver numa discussão desse ponto no Corpus Hermeticum de Hermes Trismegisto, o Nirvana. Então, a mônada é a centelha divina, o Jiva, o eu, o raio do Logos, ainda que seja una em essência, penetra em todos os planos e regiões do ser e se encarna em todas as formas ao percorrer os arcos descendente e descendente, né? Ascendente e descendente, da evolução e evolução. Então, significa o seguinte: a mônada, na verdade, ela participa deste aspecto importante que o nosso mestre, professor Henrique José de Souza, nos ensinou a respeito de descida de vida, energia e subida de vida, consciência. A mônada é proveniente do Sol central. É uma faísca do Sol central. Então, isso Moisés deixou escrito no Antigo Testamento, lá no Pentateuco, né? Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. A mônada sai do Sol central, se aloja no primeiro trono, Brahma, e fica lá vivendo. Ela não sai de Brahma. Ela não desce. A mônada não desce. Mas ela emite uma projeção sua. Quantas mônadas? Muitas mônadas. É um número fixo de mônadas. A gente não consegue saber exatamente a quantidade, mas é um número determinado de mônadas dentro do nosso plano evolutivo ligado ao nosso universo, que é o sistema solar. Então, essas mônadas elas não descem, emitem projeções suas, e essas projeções suas vão descendo nível a nível para ambientes cada vez mais densos, até chegar no mundo mineral. Depois do mineral, há uma subida. A mônada, então, tem que, a mônada tem a divindade dentro de si, é Deus que está dentro dela, mas ela não tem consciência desta essência divina em que nela existe mesmo, né? É por isso que Jesus falou: vós sois deuses. E esse caminho se faz através da evolução pelo mineral, pelo vegetal, pelo animal, pelo hominal, e depois pelo super-humano, subdivino e divino, e conforme a parábola do filho pródigo de Jesus o Cristo, significa a volta à casa do Pai. A mônada volta, essa projeção da mônada volta à casa do Pai, significa o quê? O primeiro trono, Brahma. Só que dessa vez
ela volta enriquecida com todo o conhecimento que ela obteve da sua vivência nos planos inferiores. Isso é um grande mistério. Agora, a gente vai perguntar por quê? Ninguém sabe. Por que tem que acontecer isso? Por que a mônada tem que fazer essa projeção e depois voltar ao seu estágio inicial? Isso é um grande mistério, é isso? Contido justamente no mundo da Maia, no mundo das ilusões. E a Helena Blavatsky diz que é um grande mistério que tem que ser resolvido não só pelas pessoas, pelos humanos, mas também por todos os seres que habitam o nosso sistema solar. É entender por que o Deus, a divindade que vive no imanifestado projeta de si o manifestado, no qual aparece a mônada, depois a projeção da mônada até os mundos mais densos e o retorno à casa do Pai. Isso tem um objetivo. Não sabemos. Não sabemos. A HPB não deu essa resposta, mas ela diz que é um grande mistério que as consciências aqui do mundo, do nosso universo, têm que descobrir. Né? Por esse motivo, se a designa, segundo o caso, pelos nomes de mônada elemental, mineral, vegetal, animal humana e de um espírito planetário. Então, a mônada ela vai adquirindo esses nomes. Ela passa a ser uma mônada mineral, uma mônada vegetal, uma mônada animal e assim por diante, até retornar à sua essência, que lá está permanente em Brahma, primeiro trono. Né? A mônada contém em germe ou estado latente os atributos e poderes divinos, poderes que vão se manifestando em virtude das impressões nascidas do contato com os objetos do universo com que a mônada se relaciona. Isso está na doutrina secreta de Helena Blavatsky. É designada por mônada, tanto se trata de mônada do espírito matéria, Atman, como se trata da mônada da forma, Atman Buddhi, ou mônada humana, Atman Buddhi Manas. Em cada um desses casos é uma unidade e atua como unidade, tem um só aspecto, ou dois ou três. Isso aí é muito importante, esse entendimento da mônada, desse processo todo de descida e depois de subida. Isso não tem uma explicação. Isso não é dada, essa explicação, no mundo, pela ciência iniciada das idades. Agora, uma coisa é verdade. Isto tem que ser desvendado por cada um de nós. Muito importante nós temos esta visão, né? Cada um das consciências que estão nesse processo evolutivo tem que descobrir por si mesmo a razão disso. É justamente autoconhecimento. Isso. Não há ninguém que venha nos ensinar isso. Não há ninguém. Isso é básico. Não há nenhum mestre, nem um ser de aqui que vai nos ensinar isso um dia. Não. Nós temos que descobrir por nós mesmos. Tanto que Jesus o Cristo deixou bem claro, de uma maneira bem simples, mas objetiva, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecer a verdade é conhecer a divindade que em nós existe e nos esquecemos dela. E conhecer a verdade nos dá a liberdade desses planos inferiores, principalmente a libertação da nossa própria consciência humana. Não é isso? Então, quando atingimos a liberdade intermediária, é isso? Do adeptado, concernente ao adeptado, então a consciência, tornando-se adepta, é isso? Ela deixa de ser humano e passa a ser um ser super-humano no caminho da sua passagem para um estágio subdivino e depois, mais tarde, divino. Isso é muito importante, então, essa questão, né? Então, existe a mônada animal, a mônada vegetal, a mônada
humana e assim por diante, até que ela volta a ser, realmente, retorna à sua consciência divina, depois de ter realizado o entendimento da sua própria divindade e ter o conhecimento de todos os planos mais densos. Isso, a mônada, lá no ponto inicial, ela não tem esse conhecimento. É incrível esse princípio de entendimento, né? Ela não tem o conhecimento dos mundos mais densos. Daí ela passa a vivenciar, não é isso? Esses mundos mais densos e toma conhecimento de tudo que existe nos mundos inferiores, né? Então, isso aqui. Então, tem a mônada espiritual, a mônada humana, as mônadas individuais, né? A mônada mineral, como falamos, né? A mônada universal, o Logos, do qual emanam como centelhos raios as mônadas individuais. Depois tem a mônada vegetal também, né? E assim por diante. Então, por isso que dentro do nosso estudo que nós temos na eubiose, o fundamento, o nome que se dá a esse entendimento é monismo. Monismo é justamente é um ponto de equilíbrio entre esses dois aspectos importantes pelos quais os seres humanos se debatem para entender a origem das coisas, né? Muitos aderem ao princípio da evolução, outros aderem ao princípio da criação divina. É isso. Muitos dizem, pela ciência, não, tudo acontece através da evolução. A evolução dos seres, a inteligência é fruto do desenvolvimento do cérebro, do sistema nervoso, etc., etc., e vão surgindo novos seres. E outros dizem, não, isso tudo é fruto da criação. Deus cria tudo isso. Né? Pelo monismo, há uma integração, há uma inter-relação, há um acasalamento entre esses dois princípios, né? Isso que é ambíguo torna-se um conhecimento pleno, fundamental, que é justamente o que nós chamamos de monismo. Monismo, né? E vem da mônada, ou essência monádica, o nome, né? O mesmo que mônada, uma unidade. No sistema pitagórico, a díade emana de mona superior e único, e, portanto, é a causa primeira. Então, nós temos, então, essa definição, né, do monismo. O monismo, ou doutrina da substância única, é a mais sutil forma de psicologia negativa que um dos seus defensores, o professor Bain, denomina acertadamente de materialismo disfarçado. Essa doutrina, que admite o pensamento e os fenômenos mentais como radicalmente diferenciados da matéria, considera-os como dois lados ou aspectos de uma só e única substância em alguma de suas condições. Isso faz parte da doutrina secreta. Isso é citado na doutrina secreta de Helena Blavatsky. Também se chama de monismo ou advaitismo, ou não dualismo, uma das escolas da filosofia Vedanta. Essa escola admite a doutrina da unidade ou identidade do Atman humana como Paramatman, isto é, a identidade do espírito individual com o espírito universal. Doutrina que se acha resumida e formulada nas palavras: tu és aquilo. Tu és aquilo, Brahman, ou Tat Tuan Asi, ou de maneira mais prática, Tat Tuan Asi. Tu és aquilo. Tanto que, na antiguidade, lá na Índia, quando um discípulo perguntava para o mestre: mestre, o que é o eterno? Ele dizia: aquilo. O eterno é o aquilo. Né? E o discípulo perguntava: mas o que é o aquilo? Aí, então, o mestre falava, finalizando essa explicação, ele dizia: aquilo é aquilo. É incrível, né? Evidentemente,
a resposta básica, objetiva, não era dada, mas era dada para o discípulo a possibilidade dele perceber que aquilo aquilo que é o eterno tem que ser entendido por ele mesmo, dentro das suas possibilidades. E ninguém vai lhe indicar isso. Ninguém vai lhe mostrar exatamente a natureza do aquilo, do eterno, da verdade. A verdade, o eterno, o aquilo, tem que ser entendido pelo esforço de cada um. Não é isso? Como está no templo de Apolo, né? Estava no templo de Apolo da antiguidade, né? No frontispício do templo, está lá, conhecereis a verdade, conhece a ti mesmo, né? E conhecerás os deuses e o universo. Pronto. É muito simples. Para conhecer os deuses do universo, nós temos que conhecer a nós mesmos. Desde a antiguidade, isso estava bem claro, né? Temos que conhecer a nós mesmos. Né? Isso aí é muito importante, essa questão. Né? Então, existem muitas formas de entendimento, né? Dessa questão toda, né? Muita coisa para se entender. Né? Um outro ponto importante que nós queremos aqui abordar, justamente nesse nosso estudo aqui inicial, justamente esse nome que fundamentalmente é muito citado na ciência iniciada das idades, que é Mula Prakriti, que vem do sânscrito, né? Uma palavra em sânscrito, né? Literalmente, Mula Prakriti, é a raiz da natureza, Prakriti ou da matéria. Mula Prakriti significa raiz da matéria. A raiz parabrânica, o princípio abstrato deífico feminino, a substância indiferenciada, a caixa. A matéria cósmica indiferenciada, matéria primordial, essência ou raiz da matéria, eterna causa material e substância não manifestada de todo ser, ou seja, a imensa massa de matéria informe, caótica ou indiferenciada, da qual surgem todas as formas ou manifestações do universo visível. Assim como da informe massa de barro saem todas as figuras e vasilhas fabricadas pelo oleiro, né? Então, as vasilhas e figuras são fabricadas pelo oleiro a partir de uma massa informe, justamente, que é a massa de barro, né? Os alquimistas ocidentais dão-lhe o nome de terra de Adão. E os vedantinos, Parabrahman, chamam de Parabrahman. Embora, a rigor, o Mula Prakriti seja apenas o véu lançado sobre Parabrahman. Então assim, Parabrahma, justamente, o Sol central, isso tudo está relacionado para Brahma. Existe Brahma, que é o primeiro trono, depois tem Brahma, acima dele, depois para Brahma, o Sol e o Sol central. Inclusive, o Sol central, pelo conhecimento iniciático, ele não consegue, é a maior consciência do nosso sistema solar, mas o próprio Sol central não consegue perceber a existência do eterno. Ele não consegue ter essa visão do eterno, claramente. Ele não consegue. Não consegue ter essa visão. Então, quando o Sol central dirige a sua visão, como nós podemos fazer a visão? A sua capacidade de percepção para o eterno, ele não vê o eterno, ele vê um véu que cobre o eterno, que é justamente Mula Prakriti, ou véu, ou raiz da matéria. Ele não consegue, nem ele, nem o Sol central consegue ver o eterno. Veja só que importante essa visão e muito difícil da gente entender esses fatos todos, justamente de Mula Prakriti. Mula Prakriti. Então, nós vemos, então, por todos esses conhecimentos, né, que isso nos revela uma especificidade e uma variedade muito grande por todo o nosso microcosmos, né? Microcosmo.
E nós vivemos, então, como nós falamos, no mundo, né? E cabe, então, dentro desse estudo da ciência iniciática, a gente fazer algumas considerações a respeito daquilo que a gente chama de mundo. A árvore, o ovo ou qualquer outro objeto simbólico nas mitologias do mundo. Meru é a montanha do mundo. A árvore Bodhi, ou ficus religiosa, é a árvore do mundo dos budistas, bem como a Yggdrasil, é a árvore do mundo dos antigos escandinavos. Então, no estudo, desse estudo do mundo, nós podemos fazer muitas considerações importantes, né? O mundo é um nome associado a montanhas, árvores, e que denota uma crença universal. Assim, a montanha do mundo dos hindus era o Meru. Monte Meru era a montanha do mundo dos hindus. Como se diz em Isis sem véu? Nessa obra, Isis sem véu, de Blavatsky, é dito o seguinte: todos os montes, ovos, árvores, serpentes e colunas do mundo encerram, pode-se provar, verdades da filosofia natural cientificamente demonstradas. Todas essas montanhas contêm, com ligeiras variações, a descrição alegoricamente expressa da cosmogonia primitiva. Os ovos do mundo, a subsequente evolução do espírito e da matéria, as serpentes e colunas, recordações simbólicas dos diversos atributos dessa evolução dupla em sua infinita correlação de forças cósmicas. Dentro dos misteriosos retiros da montanha, a matriz do universo, os deuses ou os poderes preparam os germes atômicos da vida orgânica e, ao mesmo tempo, o licor da vida, que, por sua vez, degustado, desperta na matéria humana o espírito humano. Olha só que importante, né? O soma é uma bebida, né? Uma bebida sacrificial. O soma, bebida sacrificial dos hindus, é esse sagrado licor, é o soma. Porque na criação da matéria, enquanto as partes mais grosseiras eram utilizadas para o mundo físico e embrionário, sua essência mais divina impregnava o universo, penetrando de modo invisível e incluindo em suas ondas etéreas a criança recém-nascida, desenvolvendo-o e estimulando-o para a atividade, à medida que vai saindo do caos eterno. Da poesia do conceito abstrato, esses mitos passaram gradualmente a imagens concretas de símbolos cósmicos, tais como são encontrados atualmente pela arqueologia. Então está essa questão, então, essa questão toda. O importante nessa questão dessa visão de mundo que nós vemos, né, pela ciência iniciática, é sempre ter em foco justamente aquela questão que nós sempre deixamos salientado, é entender ou verificar inicialmente como as coisas funcionam. É isso. O que nós vemos no mundo não tem existência por si mesmo, ela não surge por si mesma. É isso. Como Lavoisier encontrou nesse entendimento cósmico, que é muito mais do que a química, né? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, o mundo, na verdade, é uma projeção de arquétipos que vão se projetando. Esses arquétipos vão se projetando e dando a criação aos diversos fenômenos, é isso que vem de nuvens, e materialidades, existências materiais e assim por diante, né? Inclusive o nosso próprio DNA, né? O nosso DNA ele não é fruto da evolução orgânica em si, do mundo material, não. Ele é projeção de arquétipos. O nosso DNA evolui através da projeção de novas formas arquetipais que vão dando origem a novas possibilidades, assim, novas possibilidades orgânicas e genéticas para nós. O DNA é uma questão básica para isso, né? Tanto que muitos entendidos e estudiosos dizem
que o DNA que nós vemos pela ciência é justamente uma dupla hélice, né? Composta por bases nitrogenadas, uma sequência de bases nitrogenadas que vão se unindo, né? E formando duas hélices, né? Helicoidal, formando uma hélice com duas correntes de bases nitrogenadas. Mas os entendidos dizem que, na verdade, o DNA é muito mais que isso. Tem oito projeções, 8 caminhadas, oito sequências de elementos, produzindo, então, um DNA muito mais complexo e que, evidentemente, deverá se projetar no mundo físico denso, originando novas possibilidades orgânicas e de manifestação da vida. Então, isso é muito importante. Tudo que acontece no mundo é proveniente de protótipos, de bases arquetipais. Nada acontece por acaso. Ou seja, nós não criamos nada, o mundo não cria nada, ele recebe a potencialidade arquetipal e essa potencialidade, então, se manifesta no mundo objetivo. Isso é muito importante para esse entendimento sobre essa questão, né? De tal forma, então, que nós podemos até considerar essa questão do mundo astral. Isso. Nós falamos de mundo, de maneira geral, mas existe um mundo físico denso, existe um mundo vital, existe um mundo astral, um mundo mental. É isso? E uma coisa importante, esses mundos todos contêm matéria. Olha só que importante. O mundo nosso mais objetivo, o mundo mais denso, tem essa matéria que nós conhecemos, né? De 3 dimensões, que a ciência estuda, a ciência acadêmica estuda, né? Através da química, né? Que eles chamam os elementos químicos e assim por diante. Mas existe um plano vital que interpenetra esse mundo mais denso. Esse mundo vital é construído por matéria vital. E quem está nesse mundo vital, ele percebe essa matéria dentro da sua concretude, né? Percebido de forma como matéria. Depois tem o mundo astral. No mundo astral existe também a matéria astral. A matéria astral. É matéria como nós percebemos aqui no mundo objetivo mais denso, mas só que é uma matéria mais sutil. Mas existe a materialidade nos mundos do astral. E no mundo mental também. Existe a matéria mental. É isso? Tanto que o nosso mestre, o professor Henrique José de Souza, nos ensina que em Agartha, que é justamente o plano mental, existem justamente 7 templos. 7 templos. Templos construídos com a matéria mental. Veja bem, a gente pode entrar no templo, sair, etc., mas é uma matéria bem sutil, matéria mental. Não é verdade? Então, aí está, então, essa questão deste... Aliás, eu devo retificar, são 7 cidades em Agartha, e cada cidade tem 3 templos. Essa é a verdade, 3 templos. De tal maneira que 3 vezes 7 dá 21. 21, é isso. E, justamente, o 22º templo, que constitui justamente os 22 arcanos, o 22º, está justamente em Shambhala. De Agartha, a gente passa para Shambhala. O 22º templo, que perfaz exatamente os 22 arcanos maiores, finalmente está lá. Então, veja, nada acontece por acaso, existe uma estrutura. É por isso que, através do conhecimento iniciático, é muito importante nós entendermos como as coisas funcionam. Isso. Às vezes o aluno ele fica muito incomodado pela quantidade de nomes que existem, nomes e mais nomes em sânscrito, ele não consegue decorar. Não é preciso decorar nada. Não é preciso ficar decorando nome. Veja bem, mais uma vez, não é necessário ficar decorando nome em sânscrito. O importante é ter essa visão geral de como as coisas funcionam. Depois, com o conhecimento avançando, esses nomes vão se fixando, vão se tornando... a pronúncia dele vai se tornando natural, né? Nós, e vai
na medida em que nosso conhecimento vai aumentando, no sentido do entendimento do funcionamento do universo como um todo, digo, universo físico, maiávico, né? Então, no mundo astral, nós também é denominado plano astral. Plano astral, não é isso? É a região do universo imediata ao plano físico. É claro que o mundo astral tem um outro ano, deixando bem claro, existe um plano vital, é isso? Depois tem o plano astral. Se podemos empregar a palavra imediata nesse sentido, porque os planos do universo não são zonas ou camadas concêntricas superpostas, mas esferas concêntricas que se interpenetram mutuamente, separando-se uma das outras apenas por sua respectiva constituição. Neste plano, a vida é mais ativa e a forma é mais plástica do que no plano físico. Então, na matéria astral, no plano astral, existe a materialidade, mas é mais plástico, é mais sutil do que nós vemos no mundo material, né? A matéria astral é muito mais sutil que a do plano físico, de modo que penetra facilmente em todo o corpo do nosso plano terrestre. Então, nós vivemos aqui no plano terrestre, mas a matéria vital e a matéria astral interpenetra, e nós não percebemos isso. Nós não percebemos, os nossos sentidos não têm a condição de perceber a matéria vital e astral. Mas esses planos que são materiais, dentro da sua natureza íntima, eles interpenetram o nosso mundo denso. Então, existem 7 planos, cada plano interpenetrando o outro. E os objetos astrais são combinações de matéria astral, da mesma maneira que os objetos físicos são combinações de matéria física. Devido à sua extraordinária dutilidade, as entidades astrais podem modificar rapidamente seu aspecto, porque a matéria astral que se as compõe toma forma sob cada impulso do pensamento. Então, as entidades astrais, que têm um corpo astral, ela pode modificar-se rapidamente a forma de apresentação no seu próprio mundo, né? Então, uma parte desse plano é constituída pelo Kamaloka. Então, isso aí está, então, algo muito importante, né? Desse conhecimento, né? O interessante é que esses mundos também, eles têm um diâmetro maior, né? Então, nós temos aí o mundo físico denso, depois tem o mundo vital, que é constituído por matéria vital, interpenetra o mundo físico denso, mas ele tem um diâmetro maior. O mundo astral também, ele interpenetra com matéria mental, ele interpenetra o mundo físico denso, interpenetra o mundo astral, né? O mundo vital, e tem um diâmetro também maior, é um globo de maior amplitude. O nosso mestre, o professor Henrique de Souza, através de suas revelações, ele diz que esse globo astral tem um diâmetro maior que o da Terra, e esse diâmetro, o limite está entre a metade da distância entre a Terra e a Lua. Né? O mundo astral nosso, do planeta Terra, ele vai até onde a metade de distância entre a Terra e a Lua. Isso aí é informação do nosso mestre. Então, é muito importante então nós entendermos essas questões todas, como as coisas funcionam, né? Os cabalistas reconhecem 4 mundos de existência, a saber, Azilut ou arquétipo, Briá ou criador, primeira reflexão do Supremo, Etzirat ou formativo, Yassiá, o mundo das causas, ou Clipote, do universo material. A essência da divindade, concentrando nos Sefirotes, a árvore sefirotal da Cabala, manifesta-se inicialmente no mundo de Azilut, e seus reflexos reproduzem sucessivamente em cada um dos 4 planos como uma radiação e pureza que vão diminuindo gradualmente, até chegar ao universo material. Alguns autores dão a esses 4 planos nomes
de mundos intelectual, moral, sensitivo e material. Então, aí é muito importante, então, todo esse conhecimento. Muito bem? Então, agora, nós estudamos aí muitos aspectos importantes a respeito de muitos aspectos relativamente ao nosso universo, o nosso sistema solar e a nossa Terra, né? Então, nós vamos passar agora, avançar mais um pouco justamente na antropogênese, na questão da antropogênese. Vamos avançar mais um pouquinho, né? Na criação primária da Terra, a Terra desenvolveu os reinos elementais. Nela, os reinos mineral e vegetal são luminosos e semietéricos, frios, sem vida e transparentes. Na secundária, a Terra se fez opaca. Há convulsões geológicas e a sua superfície esfria e endurece, depois se assenta, coisa de 120 milhões de anos. A humanidade só apareceu na Terra há 18 milhões de anos. A alegoria da Arca de Vaisvasvata, puxada pelo peixe Vishnu e os 7 rishis com ele, significa a 5ª raça sexuada, aparecendo depois do grande dilúvio. Vishnu é o espírito divino, como o princípio abstrato, o gerador e preservador da vida da 3ª pessoa da Trindade. A Lemúria foi destruída 700 mil anos antes do começo da Idade Terciária, Eoceno. A Atlântida desapareceu há 850 mil anos passados, no Plioceno. Esse dilúvio mudou a face do globo, sem que restasse memória dos florescentes continentes existentes. Então, só os anais sagrados do Oriente nos dão notícia dessas coisas. A seguir, então, nós vamos analisar aqui por mais alguns momentos, né, da antropogênese, a civilização e a destruição das 4ª e 5ª raças. A Ilha de Páscoa, com as suas assombrosas estátuas gigantescas, são testemunhas de uma civilização desaparecida. É uma prova desdenhada pela ciência. A ciência não dá valor a isso. Que, se fosse realmente estudada, muito esclareceria a origem da nossa raça, justamente estudando com seriedade a Ilha de Páscoa. A ciência não fez isso com seriedade. A civilização primitiva dos lemurianos não se seguiu imediatamente a sua transformação fisiológica. Entre o final desta e a primeira cidade construída, decorreram milhares de anos. A 6ª subraça dos lemurianos construiu suas cidades de rochas e lavas. Uma delas, de estrutura primitiva, completamente construída de lavas, ficava a umas 30 milhas a oeste da Ilha de Páscoa e foi depois destruída por uma série de erupções vulcânicas. Os restos mais antigos das construções ciclópicas foram todas as obras das últimas subraças dos lemurianos. As estátuas da Ilha de Páscoa se assemelham muito às do templo de Pachacamac, nas ruínas de Tiahuanaco, no Peru, e outras no continente americano. As primeiras grandes cidades foram construídas na região da atual ilha de Madagascar, que fazia parte do continente lemuriano. Os australianos são descendentes daqueles que, em lugar de vivificar as chispas, se extinguiram por longas gerações de bestialidade. Em troca, as nações árias podem traçar a sua descendência através dos Atlantes, desde as raças espirituais dos lemurianos, nas quais os filhos da sabedoria encarnaram pessoalmente. Com o advento das dinastias divinas, principiaram as primeiras civilizações, desenvolvendo as artes e as ciências. A civilização desenvolveu sempre o físico e o intelectual às expensas do psíquico e espiritual. Isso explica a variedade e diferença entre a capacidade intelectual das nações, raças e homens. Veja bem, toda essa história do desenvolvimento através das raças dá hoje, justamente, explica a diferença da capacidade intelectual das nações, raças e homens. É claro que a Lemúria desapareceu fisicamente, a Atlântida desapareceu fisicamente, mas a consciência lemuriana continua circulando pelo planeta Terra. Tem muita gente com consciência lemuriana no planeta Terra. A raça Atlântida sumiu fisicamente, né, como civilização, mas
uma grande parte da humanidade tem uma consciência justamente atlante. Então, a consciência não sobe, ela não subiu. Enquanto em algumas regiões da Terra, uma parte da humanidade preferia levar uma vida nômade e patriarcal, em outras o homem selvagem apenas ia aprendendo a fazer o fogo e a proteger-se contra os elementos. Seus irmãos mais favorecidos pelo karma, levados pela inteligência divina que os ajudava, construíram cidades e cultivaram as artes e as ciências. O domínio sobre a própria natureza psíquica e a sua direção, que os nécios associam agora com o sobrenatural, eram faculdades inatas, congênitas, que vinham ao homem na primitiva humanidade, tão naturalmente como o andar e o pensar. Excetuando-se a hierarquia dos eleitos, discípulos dos filhos da yoga e da vontade, a espécie humana gradualmente diminuiu de estatura e caiu na iniquidade. Houve, então, uma diminuição da estatura. Os atlantes eram seres de uma estatura muito alta, né? Então, os descendentes dos atlantes têm a nossa estatura é bem menor agora do que com relação aos atlantes e aos lemurianos. Pela terceira vez, a Terra mudara a sua face de polo a polo. Isso é conhecido na ciência inicial das idades, que o eixo da Terra ela vai sofrendo mudanças ao redor dos milhões de anos, né? E essas mudanças provocam mudanças radicais na geologia, na temperatura e assim por diante. Isso vai condicionando a evolução das raças de acordo com as épocas específicas, né? Fora destruído aquele gigantesco continente da terceira raça, que cobria imensa área desde os pés do Himalaia, abrangendo o Tibete, Mongólia e deserto de Gobi, estendendo-se para o sul através da atual Índia, Ceilão, Sumatra, Java e avançando até Madagascar e Austrália e Tasmânia e também o Polo Antártico. As suas terras abrangiam a Ilha de Páscoa no Pacífico. Então, a gente vê aqui a questão desse processo evolutivo, né? Que nós vemos aqui no planeta Terra. Isso não acontece por acaso. Está tudo relacionado, evidentemente, com as disposições astronômicas determinadas pelas consciências superiores e hierárquicas, justamente para produzir novas possibilidades vivenciais para a humanidade neste desenrolar da evolução humana por aquilo que nós chamamos de antropogênese. O assunto é muito vasto, À medida que a pessoa vai estudando, os horizontes vão se ampliando e a pessoa, o estudante seguindo o projeto Iniciação, ele vai percebendo que os horizontes vão se alargando cada vez mais e novos elementos vão se somando nesta imensa epopeia, justamente da evolução humana sendo conduzida para o seu apogeu. O seu apogeu significa a sua total identificação consciencial com a divindade, né? Então, como Jesus, o Cristo, nos ensinou, o retorno à casa do Pai. Todo esse trabalho significa o retorno à casa do Pai. E, futuramente, quem sabe, o entendimento perfeito, justamente, do eterno, o que é o eterno, o que significa isso aí tudo é a lei universal, está tudo determinado pela lei universal justa e perfeita, esse caminho evolutivo. Muito bem. Nosso irmão Carlos Nascimento, eu estou aqui encerrando essa segunda parte e damos início agora à terceira parte, que é justamente fazermos comentários a respeito de todo esse conhecimento, né? Olha, professor, tudo isso é tão fascinante que a gente fica até orgulhoso de fazer parte desse processo, né, professor? Isso tudo é maravilhoso. Eu não sei quando a humanidade vai despertar para essa realidade, né? Para esse verdadeiro mundo virtual, né, professor, que é tão fascinante.
Você tem alguma consideração, Catira, que tem algumas perguntas, tem bastante pergunta, não sei se vai dar tempo. Oi, Carlos, boa noite a todos. Realmente tem bastante, hoje o pessoal está participando bem. Só deixar rapidamente o recado de sempre, né? Aproveitar que está todo mundo aí animado no chat, todo mundo comentando. Como nós comentamos no início, hoje nós estamos completando o programa de número 80. Então, olha que interessante, né? Então, assim, a gente tem aqui um conteúdo, isso só do projeto Iniciação. Então, nós temos um conteúdo vasto, né, no nosso canal, como eu sempre comento, é um conteúdo exclusivo, você só encontra esse conteúdo falado dessa maneira aqui. Então, a gente pede para que aqueles que gostam desse assunto, que compartilhem, manda para o teu amigo, né, que também gosta desse mesmo assunto. Nos ajuda se inscrevendo no canal, se você ainda não é inscrito, e curtindo, né, essas ações, essas interações na nossa transmissão. A plataforma considera, classificando, né, o nosso artigo como sendo relevante dentro do canal. Certo? Então, é isso o recado rapidamente. E se você tiver alguma dúvida, pode tanto deixar aqui no chat agora, como o Carlos vai ler, né? Ou você pode escrever aqui embaixo também, posteriormente, no próprio vídeo. É isso. Então, vamos às perguntas, professor. O senhor quer responder alguma de imediato? Não, de imediato, eu vi aqui uma série. Eu deixo inicialmente você iniciar. Se você puder escolher alguma coisa. A Eunice Graça coloca, professor, o senhor poderia comentar sobre 7 planos de evolução? Seria talvez os nossos 7 corpos? Pois é. Existem os 7 planos de evolução, né? O nosso estágio, nós estamos evoluindo através de um processo setenário, né? Esse é básico. Onde funciona esse processo setenário? No nosso universo, que é o nosso sistema solar. Agora, nós não podemos imaginar se esse sistema é para todo o universo, não temos ideia. Pode ser que em outros universos tenham sistemas com números diferentes, né? Com certeza, sim, né? Ou uma sequência do setenário ou com números diferentes. Mas, basicamente, o sistema setenário é característico justamente do nosso universo, que é o nosso sistema solar, né? São 7 planos, dos 7 planos de evolução, né? Isso, claro que isso constitui os nossos 7 corpos. Sempre lembrando que os nossos 7 corpos, não é isso? Eles foram gerados por hierarquias que nos antecederam evolutivamente, né? Hierarquias que nos antecederam evolutivamente criaram os nossos 7 corpos. De maneira, veja bem, não de maneira definitiva, mas a base para o desenvolvimento desses 7 corpos. Mas quem tem que desenvolver esses 7 corpos, na verdade, somos nós. Nós é que temos que fazer o desenvolvimento desses 7 corpos até que tenhamos a possibilidade de termos uma consciência de um adepto, de um Cristo, uma ideia crística, né? Uma consciência crística em nós. Então, isso é um trabalho nosso através do autoconhecimento. Nós recebemos a possibilidade. É sempre assim. Nós recebemos a possibilidade, mas a realização dessas possibilidades, no fiel cumprimento do processo evolutivo, tem que ser realizado pela consciência. Cada consciência tem que realizar sua própria evolução. Isso é básico no universo. Cada consciência tem que realizar sua própria evolução. Isso. É claro que cada consciência, realizando o seu processo de evolução, ela vai colaborar com a evolução geral do seu universo, né? Isso é importante também a gente considerar, né? Nós evoluímos individualmente, através do processo da iniciação, do autoconhecimento, e colaboramos também com o processamento de evolução do universo como um todo, o nosso universo, que é o nosso sistema solar.
Muito bom, professor. A Cíntia pergunta o seguinte: o Sol central é composto de energia divina? Vamos dizer o seguinte: não só o central, tudo tem energia divina. Na verdade, isso é uma base desse fundamento iniciático que nós trouxemos, sempre trazemos aqui, né? Tudo que existe no universo tem a divindade em si. Por menorzinha que seja a partícula, pode ser um elétron, uma partícula subatômica, uma partículazinha que seja, ela tem a divindade dentro dela. Porque a gente sempre diz assim, a divindade, ela vem do não manifestado, cria o manifestado, que é o mundo das ilusões, cria a diversidade. É isso? A unidade cria a diversidade. Mas essa unidade não se divide. Isso que é importante a gente ter essa consciência. A unidade, ela não se divide, ela se mantém una. A unidade se mantém unificada em cada pontinho do seu universo. Então, o Sol central é composto de energia divina? E tudo é composto de energia divina. Nós somos compostos de energia divina, nós, seres humanos, um animal, uma bactéria, um vírus, tudo tem energia divina, porque senão, como é que poderia ser? Existiria algo que não seja divino? É impossível algo que não seja divino. Todos têm a essência da divindade, do eterno em si, né? A unidade se mantém indivisível em cada processo manifestativo no universo. Então, essa é a informação que eu posso passar para a nossa irmã Crochê, né? Vai, Cíntia. O Sol central é composto de energia divina, sim, mas tudo é composto de energia divina. Não há nada que não tenha essa energia em si mesmo. Muito bom, professor. A Fabiana Costa pergunta: 7 cidades e a oitava, 7 chakras e a oitava síntese, 8 hélices do DNA, princípios herméticos da correspondência. Seria isso, professor? Sim, tudo existe no princípio da correspondência. A irmã ela tem razão, trazer essa ideia da correspondência, né? E trazer também essa ideia da síntese do processo evolutivo, né? Tudo evolui através de 7 etapas e depois, no final, forma-se uma oitava coisa. Veja bem, tudo evolui através de 7 etapas e depois forma-se uma oitava coisa, que é a síntese. A síntese, né? Então, muitos estudiosos falam sobre as 8 hélices do DNA, né? Não tem só 3, são 8 hélices. É claro que tudo isso tem um assunto bastante complexo, mas nós podemos entender a grandeza desse entendimento, entendendo que justamente que tudo que existe aqui na face da Terra é projeção de arquétipos. Arquétipos que vêm justamente das regiões superiores, né? Nada acontece aqui que não tenha vindo ou não venha de projeções arquetipais da divindade, né? Como dizia Salomão, né? Salomão, isso está escrito em Eclesiastes, né? No livro Eclesiastes de Salomão, ele deixou escrito assim: não existe nada de novo sob o sol. Veja que importante, não existe nada de novo sob o sol. Tudo que existe na face da Terra é proveniente de um arquétipo. É claro que nessa evolução, nesse arquétipo, está contido um ritmo evolutivo centenário no nosso sistema solar, uma oitava coisa como síntese, é isso? E também existe justamente a correspondência entre os princípios herméticos da correspondência. Tanto que a gente pode até, nossa irmã Fabiana, são 7 princípios herméticos, né? 3 que a gente pode considerar numa parte superior e 3 abaixo. E no meio, o 4º princípio hermético é justamente o princípio da polaridade. O 4º princípio hermético é o princípio da polaridade. E é justamente aquilo que faz a união entre os 3 de cima e os 3 de baixo. É o que faz justamente esse jogo da polaridade, né? E tanto que o nosso mestre nos ensinou o seguinte, nos ensina, né? Que quem entende a polaridade entende tudo, né? Então, entendendo os princípios herméticos e essa questão da polaridade e esse processo
rítmico, de processo evolutivo, isso é muito importante para esse entendimento. Tanto que na própria música nós temos aí 7 notas musicais, não? Que constituem uma oitava, né? De dó a dó. É isso? Então, são 7 notas musicais: dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, é si, 7, e o dó novamente. É isso? Temos 7 notas fundamentais, mas constitui uma oitava, né? Então, o teclado de um piante vem assim, vai de oitava em oitava, vai indo, dó, dó, de oitava em oitava. Então, nada acontece por acaso. A música, justamente, faz parte desse conhecimento cósmico, né? A música, ela não surgiu por acaso, é proveniente justamente desse princípio de evolução centenário que existe no processo cósmico. Então, aí está o que eu posso falar para a nossa irmã Fabiana. Parabéns pela pergunta, Fabiana, uma pergunta muito inteligente. Muito bom, professor. Agora o Décio Oliveira, ele pergunta: professor, qual o grau de importância das escolas de iniciação do Egito no processo civilizatório da humanidade? O processo de iniciação no Egito, ele foi decorrente justamente de conhecimentos vindos da Atlântida. Então, o processo de iniciação do Egito foi trazido por Osíris. Osíris, antes da submersão de Atlântida, Osíris veio com uma quantidade de seres de hierarquia e trouxe conhecimentos importantíssimos da Atlântida para o Egito. Tanto que construíram as grandes pirâmides, né? Tudo, a arquitetura egípcia é uma coisa extraordinária, né? Os próprios estudiosos hoje, né, que estudam essas questões das construções, eles têm enormes dúvidas a respeito de como eles construíram aquilo, como eles foram capazes de construir coisas fantásticas, né? Que sem equipamentos, hoje a arquitetura dispõe de guindastes, energia elétrica, não sei o que lá, e é muito difícil fazer essas construções, demora muito, né? Imagina aquela época que não tinha nada, né? Mas tinham recursos de magia. É claro, evidentemente, eles dispunham de recursos que não eram propriamente recursos tecnológicos, mas nós podemos inferir isso, recursos de magia, magia iniciática, trazido por Osíris, e que utilizaram, evidentemente, na construção dos templos. Isso aí, sem dúvida nenhuma, nós podemos considerar isso. Então, a importância dos graus de iniciação no Egito é justamente essa importância que existe na condução do conhecimento, do autoconhecimento existente em Atlântida para o Egito. É claro que Atlântida se degenerou, grande parte da Atlântida se degenerou, começou a fazer magia não evolutiva, aí ocasionou karmicamente a sua destruição. Mas grande parte desse conhecimento veio para o Egito e deu para o Egito essa constituição de ser uma base importante para a evolução do ser humano, né? Tanto que o nosso mestre diz que o Egito é o pai da humanidade e a Índia é a mãe da humanidade. Muito bom, professor. A Cíntia pergunta: o professor poderia, se possível, falar um pouco sobre os extraterrestres? Porque na internet se fala tanto sobre isso e a gente que desconhece o assunto fica meio perdido. Bom, na internet fala-se muito sobre extraterrestres, não só na internet, mas existem muitos livros falando sobre extraterrestres, né? Mas é claro que esta ligação dos seres humanos com essas terrestres obedece a uma lei universal. Isso não é assim como se fala que os extraterrestres vêm invadir a Terra, não sei o que lá, né? Tem muita gente que diz assim, não, existem extraterrestres que planejam invadir a Terra, é isso? Quer dizer, isso aqui não tem fundamento, né? Não tem fundamento. É a mesma coisa que eu imaginar, que um exército moderno hoje, de qualquer país, se organize para invadir uma tribo de índios selvagens, né? Organize com forças fantásticas de canhões e não sei o que for, para invadir uma tribo indígena. Não tem sentido uma coisa dessa, né? Precisa? Não. Então, esses seres extraterrestres existem sim, mas eles têm mecanismos de viajar pelo espaço que nós desconhecemos ainda, né? Inclusive, eles viajam
com certeza, viajam em planos hiperfísicos. Eles conseguem dominar a questão dos planos hiperfísicos e viajam em planos hiperfísicos, né? Utilizando até velocidades superiores da luz, né? E entrando naquele conhecimento que a física quântica nos indica, né? E a ciência inicial nos indica, né? Que o tempo e o espaço é zero. O tempo e o espaço não existe, é zero. Então, existem civilizações que conseguiram o domínio de agir dentro do espaço e do tempo e enviar. Com certeza, existem civilizações que viajam entre as galáxias imediatamente, sem dúvida nenhuma. A gente pode imaginar isso, né? Civilizações que os seus extraterrestres que viajam entre as galáxias, que estão em milhões e milhões de anos-luz, imediatamente, através justamente utilizando recursos de magia e de domínio dos planos hiperfísicos. Isso aí tudo agora, difere muito daquilo que a literatura nos indica, né? Os filmes nos indicam, né? Difere muito. É uma diferença enorme. E a gente precisa tomar cuidado para não ficar absorvendo esses conhecimentos que falam de extraterrestres, etc., né? Até uma vez me contaram para mim que existem extraterrestres que se alimentam de carne humana. Quer dizer, é uma coisa, não dá para... Me falaram isso, né? Um estudioso sobre ufologia me falou que existem extraterrestres que se alimentam de carne humana. Quer dizer, é uma coisa, puxar muito para a imaginação, né? É dar muita liberdade para a imaginação. Então, nós temos que considerar os extraterrestres, sim. Existem? Sim, existem, porque não só a Terra é habitada, todos os planetas têm habitantes, não só no plano físico denso, mas no plano hiperfísico. Mas essa relação entre esses seres são coordenados por uma lei cósmica justa e perfeita. O universo não é uma bagunça. Veja bem, o universo não é uma bagunça. Tem uma lei cósmica justa e perfeita que orienta tudo isso dentro de um plano cósmico. Isso não pode ser quebrado por qualquer um. Muito bom, professor. O Guilherme Guazelli, ele pergunta o seguinte: qual a semelhança entre eu acho que ele quer falar entre a Torá, né? Aqui ele coloca tarô, e a sabedoria iniciática das idades? Então, veja bem, existem livros de enorme importância na antiguidade. O tarô é um trabalho importantíssimo, né? Não é só um livro, são vários livros. Agora, é importante que cada livro, né, ele vai focar o assunto dentro de uma perspectiva, dentro de uma tônica. Isso é importante. Existem tônicas específicas para esses livros que surgirem em determinadas oportunidades na história humana, e nós temos que entender isso de maneira universal, entendendo de forma a fazer uma compilação, né, isso, e uma harmonia entre esses conhecimentos. Então, existem muitos livros no Egito, na Índia, que foram produzidos por seres de enorme consciência, né? Agora, é claro que esses livros e essa sabedoria inicial das idades, elas não vêm do ser humano. Isso é básico no entendimento. Essa sabedoria não é inventada pelo ser humano. Essa sabedoria é trazida por veículo mestre para a face da Terra. Isso que a gente tem que entender. Esses conhecimentos, tarô, é isso, e a cabala e outros tantos, não são invenções feitas na face da Terra. Eles são projetados na face da Terra através dos arquétipos, através de veículos, seres, mestres. Isso é muito importante. E a nossa possibilidade é ter uma vasta literatura, né? Vasta fonte de conhecimento para a gente ir estudando, comparando e fazendo uma síntese geral de todos esses assuntos. Né? Muito bom, professor. Chegou o momento de eu passar uns recados. E o primeiro recado é sempre a nossa roda de conversa aqui no canal Conexão 3005.
e que toda terça-feira tem a sua roda de conversa e que hoje, que essa próxima terça será no mesmo horário, às 20h40. E o tema será Dança Circular e a Cabala, evento cultural do Sumaré, São Paulo. Então, quem falará sobre o assunto é o Antônio Benega. Ele é coreógrafo, diretor artístico e técnico em dança. Ele vai falar sobre a dança circular como meio do humano alcançar o divino, do profano atingir o sagrado e da célula chegar à integração. Quais as suas correlações com a Kabbalah? E a moderação ficará com a Celina Tomida, Roberto Barbosa e Daniela Troncoso. E prestigie será na terça-feira agora, dia 31 de outubro, no mesmo horário, às 20h40. E eu queria falar também sobre o Espaço Shakti Nova Era, né? É um centro de terapias holísticas. O Espaço Shakti Nova Era tem a sua matriz lá na cidade de São Lourenço, Minas Gerais. O endereço está aí, Praça Helena Jefferson de Souza, 38, anexo 1. Quem estiver passando por São Lourenço, faça uma visita. Para mais informações, a gente tem o WhatsApp, o prefixo de São Lourenço é 35 99756 6874. E no Instagram, né? @Shakti Nova Era. Temos endereço no departamento de Santana e temos também no departamento da eubiose de Brasília e também no Sumaré. Então, Brasília tem um espaço Shakti e São Paulo tem 2, no Sumaré e em Santana. E olha a Dani aí, a Dani Troncoso. Hoje eu quero mandar um beijo para a Dani Troncoso, que está comemorando seu aniversário. Parabéns, saúde e paz nesse teu novo ciclo de vida. Muitas felicidades, Daniela Troncoso, que estará com vocês na terça-feira, dia 31, na roda de conversa Dança Circular. Era isso, professor. Não sei se tem mais alguma pergunta, se dá tempo. Tem muita pergunta aqui, mas eu vou prometer uma coisa, viu? Eu vou selecionar essas perguntas mais importantes e na nosso encontro que vem, eu vou abordar. Vou abordar. Evidentemente que se a pessoa que faz a pergunta estiver presente, né? Eu não posso responder. Às vezes uma pessoa faz uma pergunta e depois ela se ausenta, então não posso ficar respondendo para uma pessoa que esteja ausente, né? Eu guardo a pergunta e, quando ela estiver presente, eu volto ao assunto para que ela possa compartilhar conosco a respeito do assunto que foi abordado. Mas tem muito. Eu vi aqui, não daria tempo, que avançaria muito no horário, né? Isso. Se eu fosse abordar aqui, mas fica prometido isso para a próxima reunião. Então, era isso, professor. Então, na próxima reunião aborda os temas. E eu queria agradecer a todos pela participação, tá? Um bom final de sábado, um bom final de semana e até terça-feira na roda de conversa e até o nosso próximo encontro, né? Semana que vem, projeto Iniciação 81. Parabéns, professor. Parabéns, Gilberto. Parabéns para todos nós. Com você, Gilberto. Boa noite a todos, bom final de sábado para todo mundo, bom domingo, bom fim de semana, aguardando vocês nos próximos programas e parabéns aí para a Dani, que está comemorando, fazendo aniversário, e essa hora deve estar em algum lugar comemorando o seu aniversário. Boa noite, professor. Boa noite, Gilberto Catira, irmão Gilberto Catira, boa noite, irmão Carlos Nascimento. Boa noite a todos os irmãos que estiveram presentes aqui nesse momento. Foi uma felicidade muito grande e uma honra muito grande estar com todos aqui. E como terça-feira aí estaremos aí, o Benega, Antônio Benega é fantástico, tem um conhecimento muito grande a respeito desses assuntos, assistam. Então, até terça-feira que vem, até sábado que vem, e luz, paz e amor para todos, e fiquem todos com Deus.